Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que estou bem feliz de poder compartilhar nossa experiência aqui do município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a nossa experiência de reorganização, né, da rede frente à pandemia. Então, eu sou enfermeira, sou formada há mais de 23 anos, sou lotada na atenção primária à saúde e no período da pandemia, então, eu fui deslocada para a vigilância epidemiológica para fazer a coordenação deste serviço. Junto comigo, outras pessoas também que eram, outros profissionais que eram alocadas em diferentes setores, também foram compor essa equipe, desde assistente social, enfermeiro, nutricionista, fono, vários profissionais de diferentes formações foram compor essa equipe. E compondo essa equipe, cada um teve que se reinventar, e repensar o cuidado dentro da vigilância epidemiológica voltado para a pandemia. Então, quando se parou para pensar como se faria toda a organização desta rede, se pensou que o município como um todo precisava estar envolvido e ter o mesmo direcionamento, né, e terem os mesmos fluxos para todas as questões de síndromes gripais e todas as questões do cuidado em relação ao Covid-19. Então, se percebeu da importância neste momento de trabalhar junto com serviços privados, sejam eles serviços de saúde ou não, né, as empresas, o comércio. Então, primeiramente se pensou que precisávamos ter um instrumento para alinhar todo este cuidado, toda essa linha, né, de informações e que todos pudessem ter um acesso direto com a vigilância epidemiológica. Então, a partir daí, inicialmente até se conseguiu fazer algumas reuniões presenciais, mas depois, né, como todos, né, tivemos que usar outros meios, como reunião online, enfim. E diante disso se pensou então que a gente precisava criar um instrumento que pudesse nortear todos os serviços. E então se pensou em criar as notas técnicas no município, que iniciamos lá em abril a primeira nota técnica e que agora já estamos na quinta, né? Essas notas técnicas, na verdade, elas norteiam toda a questão de isolamento, toda a questão de testagem, toda a questão do fluxo de notificações que precisavam ser feitas no município. Então, precisamos desta forma alinhar todo o sistema de saúde, né? Como eu falei, seja o público, seja o privado, sejam clínicas, sejam laboratórios, enfim. E a partir daí, então, nós contávamos também com as pessoas que estavam em home office, né? Para poder nos ajudar, nos ajudar a construir esses equipamentos, né? Então, a partir daí, começamos a construir a primeira nota técnica, pensando junto com os serviços conforme a realidade de cada um, sempre baseada no COE estadual. Uma boa tarde a todos, meu nome é Luciana, eu sou enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas. No momento eu coordeno no MESC, que é o Núcleo de Educação e Saúde Coletiva do município. Durante essa pandemia, eu passei então a atuar junto a uma equipe, né, um grupo de trabalho multidisciplinar, onde nós construímos, né, de forma conjunta o nosso plano, nossas estratégias de enfrentamento ao Covid, né, à pandemia. E como eu me enquadro no grupo de risco, e por um decreto, né, municipal, eu passei a dar esse apoio, a trabalhar em home office e venho relatar um pouco para vocês, assim, essa nova experiência enquanto profissional no enfrentamento de uma pandemia e também fazendo isso de forma, né, a contribuir através do home office. Então, durante todo esse processo, mesmo estando em casa, eu pude atuar,
né, diretamente nos processos de elaboração de estratégias, de desenvolvimento de protocolos e notas técnicas, para buscar a mesma distância, né, produzir e disponibilizar ferramentas para os nossos profissionais, para que eles pudessem enfrentar de forma mais que eles pudessem otimizar assim, o seu enfrentamento e o seu processo de trabalho nesse novo contexto da pandemia. Então, como nós vamos mostrar a seguir, né, nós realizamos aí vários protocolos e notas técnicas que visaram, né, orientar os profissionais. Conforme o curso da pandemia, elas precisaram ser atualizadas, modificadas, e hoje nós estamos aí na quinta edição da nossa nota técnica da vigilância epidemiológica de enfrentamento ao Covid. Realizamos também notas específicas direcionadas para as instituições de longa permanência, também para escolas. Estamos trabalhando aí em orientações, uma nota técnica de orientações para a escola, específica para atenção primária em saúde. Então, além, né, de participar dos processos de discussão das estratégias, que eu participei ativamente através de reuniões, né, online, mas também dessa construção, da busca, da atualização dos protocolos e mesmo em casa, né, mesmo em home office, foi bastante gratificante entender que eu pude contribuir com os processos de trabalho e com o enfrentamento dessa pandemia. Bom, conforme eu estava explicando, né, nós elaboramos várias notas técnicas. Estas são algumas das nossas notas, da capa das nossas notas técnicas. Começamos com a nota técnica 1 de enfrentamento ao Covid e fomos atualizando até hoje. Nós temos a nota 5, temos também notas específicas para testagem, para instituição de longas permanências, para idosos, como eu já falei, orientação para atenção primária, orientação para serviços de saúde em geral. Então, estas são, então, algumas das notas técnicas que nós estamos trabalhando nesse processo, então, né, de enfrentamento da pandemia. Aqui eu trago a última nota técnica, né, a nota técnica número 5, para mostrar de uma forma geral as informações que nós trazemos, então, né? Nós sempre trazemos um resumo do que mudou em relação à última nota técnica e depois orientações e fluxos a partir dos protocolos do COI do Estado, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Quero destacar que nós sempre trazemos aqui os fluxos municipais, né, de cada uma dessas normativas de enfrentamento do Covid. Por exemplo, aqui é um fluxo de testagem de contatos pela atenção primária, então a elaboração do teste rápido. Então a gente sempre vai trazendo as orientações mais detalhadas e logo a seguir o fluxo para que os nossos profissionais possam então identificar ali na sua prática diária como deve proceder. Então, este foi um dos trabalhos, né? A partir daí também nós realizamos capacitações com essas equipes, discussão, enviamos sempre a versão atualizada para todas as unidades, disponibilizamos também na tela dos computadores, na área de trabalho. Então, é um processo aí de busca, né, de mantê-los sempre atualizados e informados em relação ao enfrentamento da pandemia. E enquanto profissional, né, me sinto, como eu já disse anteriormente, bem satisfeita em poder contribuir mesmo em home office para o enfrentamento desta pandemia. Além, então, de todas as notas técnicas, também os decretos precisavam ser alinhados com a nota técnica, né, para todos terem a mesma linha de cuidado, as mesmas orientações. A partir daí, todas as notificações que chegavam e que foram alinhados através desses instrumentos norteadores, todas as notificações de síndrome gripais que chegavam na vigilância epidemiológica, elas precisavam ser pensadas qual era a prioridade, né? Então, a partir daí, aquelas que estavam dentro do protocolo para testagem de PCR,
Ia então para a rota que foi organizada na vigilância para a coleta domiciliar do PCR. Então se organizou carros adequados, né, para a coleta domiciliar, onde uma coletadora, um motorista paramentados, né, com toda a capacitação para poder se paramentar e desparamentar entre um domicílio e outro, para proceder à coleta no domicílio das pessoas que precisavam dessa coleta, né. Essa coleta, nós chegamos a 6 carros, né, a 6 rotas fazendo esse serviço no domicílio. Hoje nós estamos em 4 carros, com a possibilidade de aumentar novamente para 5 carros, né. Além de se pensar essa coleta no domicílio para reduzir o fluxo dessas pessoas com sintomas gripais, e até porque não se tinha na rede um local organizado para poder proceder a essa coleta, também precisava se pensar no monitoramento e acompanhamento dessas pessoas. Então, além deste monitoramento e acompanhamento feito com o olhar epidemiológico dentro da vigilância epidemiológica, a gente precisava pensar o cuidado dessa pessoa com síndrome gripal na atenção primária à saúde. Então, alinhando tudo isso com a atenção primária à saúde, sempre que se recebia as notificações de síndrome gripais, se encaminhava para a atenção primária, para que as apoiadoras técnicas, né, dentro da coordenação da atenção primária, pudesse verificar qual é a unidade básica de saúde mais próxima desta pessoa com síndrome gripal, para a unidade básica de saúde poder fazer o acompanhamento, seja ele presencial e inclusive por ligações telefônicas também. Além de toda essa questão do pensar, né, das coletas, a gente precisa dar o retorno desses resultados dos exames. A vigilância também organizou toda a questão do monitoramento, né, em relação às pessoas positivas, aquelas pessoas que confirmavam por PCR ou por teste rápido, enfim, que eram positivas, né, para a Covid. A vigilância epidemiológica também fazia o monitoramento por telefone dessas pessoas. Hoje nós estamos com quase 5.000 pessoas positivas no município de Pelotas, né? Então, a partir lá do início da pandemia, quando tivemos o primeiro caso, nós tivemos que nos reinventar neste período todo aí e ir readaptando toda essa questão do cuidado, a questão de compor as equipes, né? De capacitar, né? De reorganizar. Então, neste período todo também tivemos que várias modificações, inclusive dentro da vigilância e da rede, para reorganizar todas as modificações que foram surgindo nesses meses, né? Uma questão muito importante é que nós iniciamos lá no início da pandemia com o laboratório LACEN, né, do estado, analisando estas amostras. E a partir daí, a Universidade Federal, então, montou um laboratório específico, né, da Biotech Covid-19, para nos dar apoio e fazer as análises destes exames para Covid-19. Essas análises que vão para este laboratório aqui no município, o laudo chega a sair em 24 horas. Então, isso nos ajuda muito a poder organizar os leitos, a poder liberar os leitos, né? E sair um diagnóstico mais rápido para se pensar o cuidado de forma mais rápida. Todos esses exames dos pacientes internados, em especial na ala Covid, ou para profissionais que estão na linha de frente, que precisam ser coletados, eles são encaminhados a esse laboratório para então em 24 horas a gente poder ter o resultado desses exames. As demais amostras, né, que se enquadram para análise, elas vão para o LACEN e para o Testar RS, que então demanda um pouquinho mais de tempo para vir o resultado, mas que hoje chega em uma semana, um pouco menos, né? A gente já está tendo o retorno desses exames. Então, todas essas questões, assim, nós precisamos pensar nas ILPIs, como é que as instituições de longa permanência, né,
com esse grupo de risco das pessoas idosas, das pessoas mais comprometidas, como é que nós ia pensar este cuidado dentro das ILPIs? Então, sempre que se detectava uma suspeita dentro das ILPIs, essas pessoas, né, elas eram priorizadas para coleta, priorizadas para o cuidado. Diante de tudo isso, a rede, então, ela precisou se reorganizar de diferentes maneiras, né? E agora, então, eu vou chamar a secretária de saúde aqui do município, a secretária Roberta, para falar um pouquinho para vocês da organização da rede como um todo. Olá, meu nome é Roberta, eu estou como secretária de saúde do município de Pelotas e estou aqui para contar um pouquinho para vocês como é que nós reorganizamos a nossa rede de atenção à saúde para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Primeiramente, acho que uma das ações mais importantes que nós tomamos foi a estratégia de trabalhar com zoneamento. O zoneamento, ele significa que nós definimos quais são os serviços que atenderiam, né, as pessoas com sintomas gripais e, portanto, suspeitos de estarem infectados, e os serviços que não fariam esse atendimento para evitar o que nós chamamos de contaminação cruzada, que é o contato daquele paciente que apresenta sintomas com aquele paciente que não apresenta os sintomas. Então, na atenção primária, nós dividimos o serviço por turnos. No turno da manhã, nós atendíamos as pessoas com sintomas gripais e no turno da tarde, as pessoas que não tinham esses sintomas e que necessitavam dos serviços de saúde para as outras demandas. Na rede hospitalar também definimos quais eram os hospitais que teriam área Covid, então fariam as internações de pacientes suspeitos e confirmados, né, tanto de UTI quanto leitos clínicos. E na rede de urgência e emergência também dividimos dessa mesma maneira. O nosso pronto-socorro municipal ficou fazendo atendimento de outras demandas, enquanto a UPA que nós temos no município ficou como referência para os pacientes com sintomas gripais. Nós entendemos que tivemos um excelente resultado dessa maneira, porque conseguimos manter separados esses pacientes dentro dos serviços, né? E também isso trouxe uma qualificação maior daqueles serviços que estavam constituídos como atendimento para Covid. Tudo isso foi construído de maneira coletiva, acho que esse é outro ponto também muito importante, da forma como nós definimos as estratégias a serem adotadas no município. O modelo de gestão da Secretaria Municipal de Saúde é a cogestão, então ele é um modelo horizontal, onde a gente tem a participação dos trabalhadores, onde tem a participação dos prestadores de serviço e uma aproximação muito grande com o Conselho Municipal de Saúde. Então, nós fizemos diversas reuniões na atenção primária com a diretoria de atenção primária da Secretaria e as universidades, porque Pelotas tem uma característica muito particular nesse sentido, que nós temos algumas unidades básicas de saúde sob gestão das duas universidades que nós temos no município. Então nos reunimos, né, com o grupo da universidade que é responsável pela atenção primária, com os diretores da Faculdade de Medicina Social e juntos criamos então essa forma de dividir o atendimento. Inicialmente nós pensamos em trabalhar com unidade sentinela, mas achamos depois que não era a melhor alternativa, uma vez que aquelas unidades que fossem se transformar em sentinela, a população do seu território teria que se deslocar muito caso tivesse alguma necessidade de saúde que precisasse buscar um atendimento. E então a gente resolveu dividir por turno. Então no turno da manhã ficou esses atendimentos para pessoas com sintomas e aí no turno da tarde para as outras demandas. Isso foi muito importante porque nós não paramos nenhum tipo de atendimento, né? Todos os serviços que as unidades básicas prestam seguiram sendo prestados, apenas com essa divisão de característica de paciente, vamos dizer assim. Outra ação muito importante dentro da atenção primária que nós fizemos foi implantar o protocolo de acolhimento, né? Ou seja, tiramos as fichas porque a gente precisava ampliar o acesso da população. E além disso também tiramos o território, então qualquer unidade atenderia qualquer paciente, independente do seu endereço de residência. Na rede de urgência e emergência, como eu já falei, a UPA que nós temos ficou como referência.
Nós também criamos um centro Covid, nós tínhamos uma estrutura física pronta no município, que era para ser uma UPA de porte 3, que acabou, a gente não tinha aberto ainda, então nós equipamos toda essa estrutura, com leitos de internação, clínicos, com leitos de suporte ventilatório, e iniciamos primeiramente o atendimento pediátrico. Porque no início, quando nós estabelecemos o zoneamento e o Hospital Escola ficou como a primeira referência, seria referência para tudo. Mas quando tivemos os primeiros pacientes, né, eram adolescentes inclusive, nós percebemos que a estrutura que tinha sido montada no Hospital Escola não comportava acompanhante, né, para os pacientes, e as crianças necessitam. Então nós adequamos essa estrutura, que chamamos de Centro Covid, e fizemos todo atendimento, estamos fazendo todo atendimento pediátrico lá. E agora estamos trabalhando para iniciar o atendimento adulto também, e aí a UPA que nós temos voltará a atender as outras demandas que não sejam de pacientes com sintomas gripais ou respiratórios. E aí a UPA então vai se dividir com o pronto-socorro, porque atualmente a demanda do pronto-socorro começou a crescer novamente, então a gente precisa dar essa retaguarda. Mas acho que o mais importante para deixar aqui como mensagem para vocês é justamente a forma como nós estabelecemos as estratégias no município, sempre com muito diálogo, trazendo o Conselho Municipal de Saúde junto para as discussões, os prestadores de serviço, da mesma maneira que eu contei aqui que a gente fez com a atenção primária, a gente fez com a estrutura hospitalar, reuniões periódicas com toda a direção dos hospitais. Incluímos inicialmente também os hospitais privados, né, que não atendem SUS, para que a gente pudesse definir, já que estávamos trabalhando com zoneamento, precisávamos também definir a questão dos pacientes privados e de convênio. E aí então a Beneficência Portuguesa, que foi um hospital que entrou num segundo momento para atendimento de Covid, SUS, também começou a atender os pacientes de convênio. Então a gente conseguiu dividir bem. E nos reunimos ainda, continuamos nos reunindo frequentemente para avaliar, né, os dados, o aumento de pacientes ou a estabilização, porque já também entramos no momento agora de estabilização, mas estamos sempre fazendo toda a construção de forma coletiva. Temos agora, recentemente, a questão da retomada dos procedimentos seletivos, que é uma cobrança muito grande, porque a gente sabe que os municípios já têm normalmente uma demanda reprimida, né? E com a pandemia os procedimentos seletivos foram suspensos. E agora, então, já em setembro nós tínhamos aberto em torno de 50% daquilo contratualizado e em outubro 100%. Não está se efetivando ainda porque a gente sabe que temos ainda muitas dificuldades de profissionais que ainda estão afastados porque são do grupo de risco, outros profissionais infectados, alguns profissionais também remanejados para as áreas Covid. Então, mas como eu disse, coletivamente nós fazemos todo o monitoramento da pandemia e tomamos as decisões estratégicas. Acho que também é importante ressaltar que toda a retaguarda que o governo municipal, né, dá à Secretaria de Saúde, com seus decretos, com as medidas de isolamento social, com os regramentos do comércio, das indústrias, do shopping, tudo isso é também construído de forma coletiva dentro do comitê de enfrentamento constituído pelo gabinete da prefeita, com a nossa participação, é claro. Então, eu acredito que essa forma horizontal é que nos trouxe resultados positivos. Nós fomos o último município com mais de 200 mil habitantes no Brasil a registrar o primeiro óbito. Os nossos dados, se comparados ao tamanho do município, eles são, podemos dizer que positivos, né? Então a nossa taxa de mortalidade, a nossa taxa de incidência da transmissão do vírus também. Então, acho que para compartilhar com vocês é importante a gente contar como a gente reorganizou a rede, mas fundamentalmente que esse modelo de gestão, que é o modelo de gestão da Secretaria e que a gente adota para tudo, e então inclusive para o enfrentamento da pandemia, nos trouxe esses resultados muito positivos. E também porque além de toda a reorganização para o enfrentamento da pandemia, nós conseguimos tocar em frente
parte do planejamento que nós já tínhamos para esse ano, que inclui aí ampliação de serviço de saúde mental, inclui tirar as fichas da atenção primária e implantar o protocolo de acolhimento, inclui constituir os protocolos de enfermagem que a gente não tinha no município e fizemos. Então tem muitas ações para além da pandemia que nós conseguimos executar justamente porque essa união, né, de todos esses entes que são responsáveis pela saúde pública do município, juntos nós conseguimos dar conta dessas demandas todas. Podemos dizer com certeza que nós aqui no município de Pelotas tentamos fazer uma construção, né, e fizemos uma construção conjunta de todo o planejamento, toda a reorganização da rede no município, pensando todas as questões para enfrentamento à pandemia. Posso dizer que a nossa construção foi como uma colcha de retalho, onde cada serviço, seja ele público ou privado, seja as empresas, enfim, tentou construir a sua parte para que juntos a gente pudesse ter bons resultados aqui no município. Acredito muito no SUS, acredito muito no trabalho em rede e nós fizemos parte desse Sistema Único de Saúde, nós fizemos parte da rede. Então, só nós, cada um dos profissionais que estão envolvidos em diferentes locais, sejam alocados na vigilância, na atenção primária à saúde ou na rede hospitalar, a gente sim pode fazer a diferença. Eu espero que vocês tenham realmente aproveitado um pouquinho da nossa experiência aqui no município, que vocês possam aproveitar este encontro, né, que também está sendo reinventado de forma diferente frente à pandemia. E mais uma vez agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando com vocês essas experiências. Muito obrigada e um bom encontro aí para todos vocês.